Preparados para mais um mergulho? Dessa vez a gente vai desvendar os mistérios de O Homem de Giz, um romance da C.J. Tudor que te deixa de cabelo em pé. Nossa, esse livro de arrepiar! A história acompanha o Ed e a infância dele em Underbury, uma cidadezinha que parece super tranquila, sabe? Mas, por baixo dessa fachada, tem um monte de segredos obscuros. A gente já vê logo de cara esse contraste. A casa do Ed tá sempre em reforma, porque o pai dele, que é artista, não tem uma grana estável, né? É totalmente diferente da casa do amigo dele, o Gavi Gordo, que, pelo jeito, nada em dinheiro. Pois é. Mas o que realmente marca a história é um evento bizarro, uma descoberta horrível na floresta, que muda a vida do Ed e dos amigos dele pra sempre. Tipo assim, acaba com a inocência da infância de uma vez. Exatamente. Imagina, você e seus amigos encontram um corpo na floresta. E não é só isso. O corpo tá sem uma das mãos, tem um anel de prata no dedo que sobrou e perto do corpo um desenho de um homem enforcado feito com giz branco. Pedro, que sinistro. E aí, para aumentar o mistério, chega um novo professor na cidade, o Sr. Halloran. Ele se envolve na investigação e acaba criando uma ligação com o Ed, né? O Sr. Halloran é um personagem bem intrigante, um artista talentoso, desenha super bem com giz e pastel, mas tem um quê de mistério no ar. Ele tem um relacionamento complicado com Elisa, uma adolescente que some do mapa, e a história dele acaba em tragédia com suicídio, cercado de boatos e perguntas sem resposta. O Ed se sente culpado por não ter visto os sinais, por não ter ajudado, ficar remoendo. Sabe que ele podia ter feito alguma coisa. E essa culpa, essa busca por respostas, acompanha o Ed por 30 anos. Até que um dia ele recebe uma mensagem esquisita com um pedaço de giz branco. É como se o passado voltasse para assombrar. Né? Ele sente que precisa reabrir as feridas, voltar no tempo para finalmente encontrar paz. E aí ele reencontra os amigos de infância. Juntos eles tentam descobrir o que aconteceu com a Elisa. Mas essa busca pela verdade acaba despertando perigos que estavam adormecidos. Figuras de giz reaparecem, tinha um dos amigos encontrado morto. Parece que alguém está repetindo os eventos de 30 anos atrás, colocando todo mundo em perigo. A investigação leva o Ed até o reverendo Martin, um cara polêmico na comunidade. Descobrimos que ele teve um rolo com Elisa e que luta para lidar com memórias reprimidas. Será que ele tá metido nos crimes? Aí que tá. Em O Homem de Giz, a gente fica o tempo todo em suspense. Cada pista, cada revelação nos faz questionar tudo. A autora é mestre em criar essa atmosfera de paranoia, desconfiança. A gente acaba duvidando até dos personagens que parecem mais inocentes. E aí vem a bomba. A identidade do assassino. É de cair pra trás. A C.J. Tudor nos engana direitinho, plantando pistas falsas, fazendo a gente suspeitar de todo mundo, menos da pessoa certa. O mais legal é que a identidade do assassino estava ali o tempo todo, debaixo do nosso nariz. A autora usa a mudança de visual do personagem para despistar a gente, e só no final, quando tudo se encaixa, é que a verdade aparece. É de arrepiar. A C.J. Tudor leva a gente para um lado bem sombrio da mente humana, explorando temas como culpa, trauma, essa busca sem fim por respostas. O Homem de Giz é uma obra-prima do suspense psicológico que te prende do começo ao fim. Mas e aí até onde a gente iria para descobrir a verdade? Essa pergunta fica martelando na cabeça depois que a gente termina o livro. E você já leu O Homem de Giz? O que achou da história? Conta pra gente. A gente continua a nossa odisseia textual na próxima parte do nosso Deep Dive. E não esquece, o link para comprar o livro tá na descrição do vídeo. Fica ligado. Sabe, o que me chama a atenção em Homem de Giz é como a autora cria a atmosfera da história. Enderbury, no começo, parece um lugar tranquilo, sabe? Charmoso, com aquela catedral imponente. Ah, entendi. Mas a C.J. Tudor vai aos poucos mostrando que as coisas não são bem assim, revelando os podres e os segredos por trás da fachada. É como se a cidade fosse um personagem também, né? Isso! E a própria casa do Ed sempre em reforma, inacabada. Meio que espelhando a vida dele. Exatamente. É uma metáfora para o passado que ele tenta reconstruir. E a diferença gritante entre a casa dele e a mansão do Gavi Gordo com todo aquele luxo mostra a desigualdade social que rola em Enderbury, tipo, várias realidades diferentes no mesmo lugar. Faz sentido. E essa descoberta do corpo na floresta, com aqueles detalhes macabros, é um divisor de águas na história, né? Total. Ali a gente percebe que a inocência da infância, a segurança que eles sentiam, se quebra. É tipo um ponto de não retorno. Isso aí, a autora tá dizendo, gente, preparem-se, porque agora as coisas vão mudar. Aquele desenho do homem enforcado, feito com giz branco, é um sinal, uma ameaça sinistra peirando sobre eles. Nossa, verdade. E o Sr. Halloran, com aquele jeito misterioso, só aumenta o clima de suspense.
Pois é. Por um lado, ele é um artista talentoso, sensível, mas por outro tem um lado obscuro, sabe? Atormentado. E o relacionamento dele com a Elisa, adolescente que somos, é um dos grandes mistérios da história. A gente fica se perguntando qual era deles. O Sr. Halloran era apaixonado por ela de verdade ou tinha algo mais por trás? E o suicídio dele, hein? Será que foi por desespero ou ele estava tentando esconder alguma coisa? Fica a dúvida. E o Ed, que era próximo do Sr. Halloran, se culpa por não ter enxergado sinais, por não ter conseguido ajudar. Ele carrega esse peso por anos, sabe? Sensação de que podia ter feito algo para evitar a tragédia. Pesado. E 30 anos depois, a mensagem com um pedaço de giz branco faz tudo voltar à tona. É como se o passado não desse trégua. Ele sente que precisa voltar para Underbury, encarar os fantasmas e encontrar as respostas que tanto procura. E essa busca pela verdade, essa volta ao passado, que move a história. O Ed reencontra os amigos e juntos, eles tentam desvendar os mistérios da morte da Elisa e o sumiço de outras crianças. Mas essa investigação mexe com coisas que era melhor deixar quietas, sabe? Figuras de giz reaparecem. O Sean é encontrado morto. Parece que o passado está se repetindo, colocando todo mundo em perigo de novo. E a cada nova pista, a gente fica mais envolvido na história, mais curioso para saber a verdade. E o autor sabe criar suspense direitinho, né? Faz a gente suspeitar de vários personagens. O reverendo Martin, por exemplo, vira um dos principais suspeitos depois que a gente descobre o envolvimento dele com Elisa e a luta com as memórias reprimidas. Mas será que ele é o culpado? Fica a questão. A gente passa o livro todos perguntando: quem é o Homem de Giz? Por que ele faz isso? E essa dúvida, essa sensação de que qualquer um pode ser o culpado, te prende na história. É como se você fosse um detetive tentando juntar as peças, desvendar os segredos de Underbury. É verdade. E conforme a história avança, a gente vê o poder que o passado tem sobre os personagens. As marcas da infância, os traumas, as decisões erradas. Tudo isso moldou quem eles são hoje. E a busca pela verdade, por mais difícil que seja, é a única forma de se libertar, de seguir em frente. O Homem de Giz faz a gente pensar sobre a importância de encarar nossos medos, de olhar para o passado, por mais difícil que seja. E é assim que a gente entende quem a gente é e o que nos torna únicos. E você, o que acha? Já teve que revisitar o seu passado para encontrar respostas. E tem outra coisa que mexe com a gente em O Homem de Giz, a memória do Ed. Ele é um narrador, mas será que a gente pode confiar 100% no que ele conta? Boa pergunta. O alcoolismo, os traumas, tudo isso pode distorcer a realidade, né? Faz sentido. A gente vê a história pelos olhos dele, mas a autora dá umas pistas de que nem tudo é o que parece. A memória do Ed é falha, fragmentada. Isso nos deixa em alerta o tempo todo. É verdade. A cada nova descoberta a gente fica na dúvida. Será que ele está entendendo as coisas direito? Ou a cabeça dele está pregando peças? E essa incerteza é o que deixa a leitura tão interessante. A gente se sente meio que um detetive, analisando cada detalhe, cada pista, tentando separar o real da imaginação do Ed. Sem contar que Underbury, com aquela atmosfera sinistra, contribui para esse clima de mistério e paranoia. Total. É como se a cidade fosse um reflexo da mente perturbada do Ed. É isso aí. As vielas escuras, os segredos dos moradores, tudo meio sombrio. Os eventos do passado, tipo o sumiço da Elisa e a morte do Sr. Halloran, ainda assombram os personagens, influenciando as ações deles no presente. É como se o tempo tivesse parado em Underbury, né? E a história se repetisse de um jeito trágico. Exatamente. E a gente fica perdido em um mar de suspeitas, vários personagens viram suspeitos, e a gente tenta o tempo todo decifrar quem é o verdadeiro culpado. Parece que todo mundo tem algo a esconder. A linha entre a culpa e a inocência fica cada vez mais tênue. A autora, a Cidie Tudor, faz a gente de gato e sapato. Ela é mestre em manipular a gente, sabe? Planta pistas falsas, nos leva para um caminho totalmente errado. E aí, a revelação da identidade do Homem de Giz é de chocar. Você fica tipo, como eu não percebi isso antes? A gente cai direitinho na armadilha dela. E a resolução do mistério, além de responder as perguntas, nos faz pensar em várias coisas. Tipo, qual o preço da verdade? Podemos fugir do nosso passado. São perguntas que ficam martelando na cabeça. A gente vê que às vezes a verdade dói mais que a mentira. O Ed, ao desvendar o passado, tem que encarar os próprios demônios, sabe? As culpas, as escolhas erradas. É um processo difícil, né? Mas importante para ele poder seguir em frente. Com certeza. O Homem de Giz é uma obra-prima do suspense psicológico que te gruda na leitura do começo ao fim. Te faz questionar a natureza humana, o poder do passado, tudo. É um livro que te deixa pensando por um bom tempo. E a gente te convida a mergulhar nesse mistério junto com a gente. Desvendar os segredos de Underbury lado a lado com Ed. Se você curte suspense psicológico, essa é a pedida. Vale a pena conferir. E aí, o que você está esperando? Pega seu Homem de Giz e embarca nessa odisseia textual com a gente. O link para comprar o livro está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!